Então, se vocês realizarem lá atividade pré-aula, atividade pós-aula, né? E aí ler o livro, né, relacionado à sessão da nossa aula aqui. E aí o que a gente fala em aula, eu acho que fica mais fácil para vocês, né, adquirir o conhecimento. Então, tentem fazer isso. Pelo menos antes de a gente iniciar a aula, pega lá 10 minutinhos, vai lá na sessão do livro e dá uma lida, tá? Eu acho que aí facilita um pouquinho a nossa situação, porque eu sei que é complicado, a gente está em casa, é muito mais fácil, né? Tem tudo para a gente dispersar e não estudar. Mas eu acho que vocês têm que se comprometer com vocês mesmos, né? Vocês querem ser fisioterapeutas, vocês estão pagando, então vocês, eu acho que é isso, vocês têm que querer e realmente fazer, tá? Então, pensando nisso, eu tinha passado e-mail para vocês, tinha mandado lá no grupo, né, e conversado com algumas pessoas. Eu tive um pouco de dificuldade, é uma turma que tem 3 semestres. Sendo assim, quando eu pedi para algumas pessoas entrar em contato comigo, representante, alguns falaram, ah, professor, não sei quem é o representante, o outro sabia, o outro falou que poderia ser representante. Então foi meio que uma coisa desorganizada, assim. Mas eu tentei o máximo avisar todos vocês, tá? E aí ainda bem que a gente está agora presencialmente, vamos dizer assim, e aí eu posso conversar com todos que estão presentes, né? Porque só tem 17 aqui. Teoricamente era para ter muito mais pessoas presentes. Então o que que acontece? Eu tinha falado para vocês lá que vocês iriam fazer um resumo para mim, tá? A partir da aula que a gente paralisou, que seria a aula 5, mas aí depois eu vi que a gente paralisou na aula 4, tá? Então, eu falei assim, ó, faça um resumo, deixa guardado com vocês de todas as aulas que a gente vai ver longe, né? Sem ser presencial, vamos dizer assim. E quando a gente retornar, vocês me entreguem. Só que aí o que, que aconteceu? A gente teve a reunião, né? Também via online, vamos dizer assim, com a coordenação, com a direção, e eles falaram que a gente tem que continuar normal. Então, a atividade informativa 2, que era a nossa atividade formativa 2 que eu passei para vocês na primeira aula, que já tinha data para ser entregue, né? A 1 a gente fez em sala de aula, a gente conseguiu fazer, graças a Deus, que deu tempo. E aí a 2, teoricamente, é para a gente lançar a nota dia 15/4. Então, o que, que eu vou pedir para vocês? Vocês vão fazer o resumo, né, da nossa aula de hoje, a nossa aula de semana que vem e da outra semana, certo? Só que aí o que, que eu quero que vocês façam e prestem bem atenção. Vocês vão me entregar no dia 15 esse resumo, tá? Até meio-dia, porque aí eu vou lançar a nota de tarde, que é o que dá para fazer, que é a data limite que eu tenho que lançar lá no sistema, senão depois eles não deixam lançar. Então, preste bem atenção. Quem não está presente, né, se vocês puderem avisar depois, mesmo assim essa aula vai estar disponível lá no AVA para vocês olharem, quem quiser de novo, né, e quem não esteve presente. Então, o que vocês vão fazer? Teoricamente, eu vou abordar a aula 4 e 5 hoje, tá? Que a gente vai retomar de onde a gente parou. Então, a gente vai ver a aula 4 e a aula 5, tá? E aí, semana que vem, a aula 6 e na próxima, a aula 7. Então, vocês vão fazer um resumo disso. E aí, o que vocês vão fazer? Digitar e vão enviar por e-mail. Qual e-mail? Eu vou mandar um e-mail da turma aqui, eu vou criar um e-mail lá, né? Fisioterapia na atenção terciária, e vou mandar para vocês um dia antes de vocês mandarem a atividade para mim. E todo mundo, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro que está aqui, o Adriano. O Adriano terminou lá o resumo dele e vai me enviar. Ele vai me responder naquele e-mail. E é só assim, professor, segue a atividade. E mais nada. Não é para responder mais nada naquele e-mail, tá? Porque aí tem gente, professor, como que eu faço? Professor, que hora que é para entregar? Professor, eu tenho que fazer o resumo do artigo que o senhor colocou ou da atividade? Então, é umas perguntas que basicamente não é cabível, né? Na atividade. Em relação a isso, por que eu estou fazendo isso do e-mail? Porque, teoricamente, né, na disciplina está lá 40 alunos. Imagine se eu receber um e-mail diferente de cada aluno. Só
depois tem mais mais 3 turmas, né? Milena, só desliga seu microfone fazendo. Obrigado, tá? Aí, só mais uma coisa, gente. Só deixa eu terminar essa coisa do trabalho, aí eu já converso um pouquinho mais com vocês. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, pode entrar lá no grupo, né? Pega lá meu número, me manda mensagem, ou me manda direto no e-mail, tá? Que eu acho mais fácil para responder, ok? O que é para fazer? O resumo da nossa aula de hoje, da próxima aula e da outra aula. Eu vou mandar o e-mail lá. Gente, esse é o e-mail para responder só com atividade no Word, digitada. Você vai digitar lá no Word, colocar seu resumo e me enviar. Ok? Então, o que eu peço para vocês? Para não dificultar o trabalho de vocês. Tá assistindo a aula hoje? Deixa uma folha do lado. Eu estou falando, vocês estão vendo o slide, vocês já vão anotando as coisas, vão escrevendo, como se fosse, né, um ditado. Vai escrevendo. Depois, terminou a aula, abre o Word, vai lá e digita o que você entendeu da aula. É isso o resumo. Resumo é o que você entendeu da aula. Ah, entendi. Lógico, você não vai colocar eu entendi, né? Mas você vai fazer um resumo, decorrer o que a gente fez. A aula foi abordado isso, a gente tem que fazer isso. Ponto. Não tem nada de difícil. E esse resumo é o mesmo que vocês já vão estudar para a prova. Então, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar comigo. Aí a gente já tira dúvida para a gente iniciar a aula, tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma? Pessoal, uma outra pergunta. Vocês estão conseguindo ver a minha tela do computador? Sim, sim. Sim? Então, ó, preste atenção. Essa aula agora que a gente vai falar foi a nossa aula 4, que já está lá no sistema para vocês, tá? Aí, essa estava sem áudio, porque eu já tinha colocado antes de saber que a gente ia parar, né? Que ia ter essa paralisação. Eu nem sabia, ninguém estava prevendo isso. Então, o que eu achei? Eu achei válido a gente retomar de onde a gente parou. Eu acho mais fácil, porque aí a gente não tem um buraco negro, né? Porque se eu retomar hoje, teoricamente a gente estaria na aula 6, ficaria a aula 4 e 5 para trás. Então, eu acho que ficaria um buraco negro, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai falar da aula 4 e 5, que não é uma aula difícil. Eu acho que vocês até estudou, porque aí já fica até mais fácil para tirar alguma dúvida, ok? Então, pessoal, só, né, introduzindo a nossa aula 4, eu acho que, se eu não me engano, a nossa última aula foi a nossa aula prática, né? E aí vocês lembram que a gente trabalhou, né? A gente fez a prática da avaliação tanto cardiopulmonar, né, quanto vascular. Vocês lembram disso? E aí a gente até fez uma atividade, que foi a nossa atividade formativa 1. Então, agora a gente vai entrar num contexto, né? Tanto a aula 4, que é a avaliação nas disfunções neurológicas, e a 5 a gente vai entrar já mais específico nas doenças, vamos dizer assim, nas patologias, tá? Então, a nossa aula 4 é a avaliação e o tratamento fisioterapêutico das disfunções neurológicas, tá? Na atenção terciária. Então, é óbvio, é aquilo que a gente também já viu, tanto cardiovascular quanto cardiorrespiratório, toda, né, avaliação inicial, ela começa, né, com o histórico clínico e anamnese do paciente. Então, acho que isso vocês têm que lembrar, como é realizado uma história, né, clínica e uma anamnese do paciente. Lembrando que, se é uma avaliação, vamos dizer assim, de um pós-operatório de neurocirurgia, muitos pacientes
provavelmente vai estar em coma. Então, como que vai ser essa avaliação, essa histórico clínico do paciente? Então, esse paciente já vai ter uma ficha. Então, você vai pegar essa história clínica do paciente pela ficha que ele já tem na entrada do hospital. Ou, até mesmo, às vezes, né, realizar essa, vamos dizer, a história clínica com alguém próximo dele, por exemplo, um cuidador ou algum parente próximo, alguém que saiba muito sobre o paciente, ok? Então, acho que isso está bem fixo na cabeça de vocês, como realizar uma história clínica, né? Um histórico clínico, e mais anamnese do paciente, tá? E aí, o porquê importante da história clínica, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala. O que eu tenho que pegar da história clínica do meu paciente? Eu tenho que, tudo que ele falar, então, basicamente nem tudo, né? A gente tem que pegar a história do paciente, o que é mais, os detalhes mais ricos, vamos dizer assim, para agregar na nossa avaliação. O que é mais importante, o que está relativamente direto com a doença do paciente. Então, por exemplo, né, a história clínica do meu paciente, eu sempre começo com os fatores de riscos, por exemplo, né? O paciente já fica falando, eu sempre tive uma vida sedentária, ou não, né? Eu sempre pratiquei esporte, mas eu fumava muito, bebia. Aí depois de um tempo eu parei de fazer esporte, comecei a beber ou fumar mais. Então, isso você sabe que é importante, né? Então, você sabe que o álcool e o tabaco são relativamente fatores de risco para quase tudo, né? Então, eu sempre vou anotando essas coisas assim, mais importante. Então, na história clínica dele, eu coloco o que ele já fez de tratamento, cirurgias que ele já realizou. Então, tudo isso é importante na história clínica do paciente. Então, você tem que montar desde o início até o dia que você está com o paciente. Isso é uma história, tudo bem? Isso que é uma história clínica. Na anamnese é uma entrevista com o paciente. Então, tudo que ele fez também, né, a evolução da doença, vamos dizer assim. Quando iniciou os primeiros sintomas, né? Como que era? Como que está hoje? Como que piora? Quando piora? Que horas piora? Né? Tem alguma relação com, sei lá, quando você acorda tá pior, quando você vai dormir tá pior, quando você come tá pior. Então, isso que é uma anamnese. Você vai fazer umas entrevistas, algumas perguntas, né, pontuais para o paciente que você acha que tem relação direta com a doença dele, certo? E também os sinais que o paciente apresenta. Então, o que basicamente a gente faz, né? Então, a gente realiza a história, a gente faz a anamnese, agora em si a gente vai entrar nos sinais e sintomas que o paciente, né, apresenta. Quando a gente fala de uma doença pulmonar ou cardio, né, respiratória, que a gente já tinha falado, é mais fácil de a gente perceber os sinais clínicos do paciente, né? Tosse, falta de ar, secreção, né? Então, o que basicamente a gente pode encontrar, vamos dizer, como alterações neurológicas, vamos dizer assim? Tudo, né? Então, quando a gente fala de uma alteração neurológica, a gente pensa em tudo, tá? Em tudo, quando eu falo tudo, tudo, o paciente pode realmente apresentar tudo. Então, principalmente em pacientes pós-operatórios, a gente tem que saber da cirurgia realizada. Então, meu paciente fez uma cirurgia pós-retirada de tumor, eu tenho que entender o que ele retirou. Ele retirou um tumor, né, do lobo frontal. A gente sabe que o lobo frontal está relacionado com a memória. Então, presuma-se que o seu paciente vai apresentar como um sinal a memória, entende? Então, teoricamente, isso é esperado de um paciente pós-operatório de uma retirada de tumor, principalmente frontal. Ele retirou relacionada à área de Broca, né? Então, o paciente vai ter alteração na fala? Pode ser que seja. Então, a gente tem que estar relacionado também com isso. Por isso que é importante os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar, ok? E aí, outra coisa que eu queria falar com vocês, né, é sobre o sistema nervoso, né? Na nossa avaliação, a gente tem que entender uma coisa. Vocês sabem que a parte do sistema nervoso, ela é bem complexa, né? Ai, meu Deus, Não será que fui eu? foi você mesmo.
Então, vocês sabem que a parte do sistema nervoso central é difícil, é bem complexo, né? Eu não diria nem sistema nervoso central, eu colocaria como sistema nervoso inteiro, né? Então, o que acontece? Vocês sabem que a gente tem o sistema nervoso autônomo, né? E o simpático e o parasimpático. Então, o que acontece? Vamos dizer que o autônomo, ele é automático. É o sistema que, exemplo, né? A gente não pede para o nosso coração bater. A gente não fala para o nosso intestino funcionar. Ou, né? O exemplo, né? O nosso pulmão ficar ali fazendo o movimento dele. Lógico, a gente pode forçar isso, mas ele está inconscientemente funcionando. A gente não pede isso. Então, quem que faz isso? O sistema nervoso autônomo, né? E aí, dentro do sistema nervoso autônomo, a gente tem o simpático e o parasimpático. Eu acho que você já tá relacionado bastante com isso. O que seria o simpático, né? Todo mundo fala, né, querendo ser meio engraçadinho, o simpático, ele é simpático, ele é feliz, ele faz tudo aumentar. Então, basicamente é isso, o simpático, ele aumenta a atividade, né? E o parasimpático, ele diminui a atividade autônoma. Então, o simpático aumenta e o parasimpático diminui. Consegue entender? Então, por exemplo, um paciente, né, pós-cirurgia, por exemplo, vamos colocar, é mais fácil a gente entender, então vamos colocar de uma retirada de tumor. Ele pode ter alteração no sistema nervoso autônomo. Então, ele pode apresentar, né, como uma desautonomia. O que seria uma desautonomia? Vamos dizer que ele perdeu, né, essa capacidade do sistema nervoso autônomo. Então, ele não tem mais controle, o nosso sistema nervoso central, sobre isso. Então, é aquilo que o paciente, às vezes, né, não vai ter controle das vísceras. Então, é um paciente que não vai ter mais algumas reações viscerais. Então, é um paciente que, às vezes, vai usar como se fosse um lesado medular, né? Vai usar fralda. Então, é um paciente que ele vai ter que usar a sonda para urinar, porque não segura mais a urina. Então, é basicamente isso, certo? E aí, também com pacientes pós-operatório, né, vamos dizer assim, de neurocirurgias, o que a gente basicamente toma cuidado... Oi? Então, que basicamente a gente toma cuidado, né, com algumas complicações pós-operatórias. Então, exemplo, né, que a gente tem que estar sempre, né, tomando cuidado, principalmente, são com úlceras por pressão. Então, um paciente pós-operatório... pessoal, só desliga o microfone por enquanto, fazendo favor. Então, pessoal, numa cirurgia, né, vamos dizer, de uma neurocirurgia, vamos colocar assim, então o que acontece? Basicamente, o nosso paciente, ele vai ficar em coma, ele vai ficar acamado, né? Então, dentro disso, tem um contexto da síndrome do imobilismo. Então, o que seria a síndrome do imobilismo? Um paciente que fica muito tempo acamado. Então, um paciente, teoricamente, né, vamos colocar, que ele, a partir do 7º dia, né, de 7 a 15 dias, ainda eles consideram normal. A partir de 15 dias, eles colocam como um paciente que está na síndrome, né, do imobilismo, que é o paciente que não se mexe direito, vamos colocar assim, né, que não se move adequadamente. Então, quando ele entra nessa síndrome, né, ele gera alguns riscos e algumas alterações. Por exemplo, alterações cardiovascular, cardiorrespiratório, músculo-esqueléticas, neurológicas também. E aí tem uma que eles colocam como muito importante também, alterações, né, na nossa derme, né, na nossa pele, vamos dizer assim. Então, o que acontece com isso? Basicamente, o que eles se preocupam são com as úlceras de pressão, né? Por pressão. Todo mundo conhece, que é uma lesão na pele,
Então, os autores dividem, né? Tem alguns que dividem até em 5 estágios, mas o mais comum é 4, tá? Então, quando a gente tem, né, muito tempo acamado, a gente gera uma pressão em alguns determinados pontos. Geralmente são pontos que a gente encontra os acidentes ósseos mais salientes, como, por exemplo, cotovelo, né, sacro, joelho, então, processo estiloide. Então, é basicamente alguns lugares que a gente tem os ossos mais salientes, que são os processos, vamos colocar os acidentes ósseos, né? E aí gera essa pressão sobre esse acidente ósseo, que é a pressão, vamos colocar, da atmosfera mesmo, que é a pressão da gravidade. E aí um paciente que está acamado, que já não tem tanta vascularização, vamos colocar assim, tá? E aí o que acontece? Você começa a lesionar aquela região da pele. Então, primeira lesão, né, que é o estágio 1, que é só a vermelhidão daquele local, ok? Então, quando a gente já tem o vermelhidão e aí já abre uma ferida, né, é como se fosse só um pequeno rasgo na pele, vamos colocar assim, já entra no estágio 2. Aí o estágio 3, eles falam que já atinge a derme, epiderme, né, e até tecido adiposo. E aí a 4 seria que você já atinge músculos e ossos. E aí você realmente, tomara que vocês não tenham oportunidade de ver isso, mas eu já vi em pacientes que você chega lá na cama e você vê assim, o paciente é como se estivesse olhando por dentro dele. Então você vai ver aquela lesão e você vai ver o osso do paciente exposto, que já está pegando o osso. Então isso é uma complicação, tá? Então isso é uma avaliação que tem que estar sendo feita sempre com o paciente. Então pontos de escaras eles têm que estar sendo observados. Então se já tem uma vermelhidão na pele, então esse paciente já está propício a desenvolver a úlceras por pressão ou as escaras, né, que a gente coloca. Então a avaliação também disso, ela é relacionada com a aula de hoje, tá? E aí, basicamente, além da avaliação, né, e aí colocar como observação, e aí discutir o tratamento do paciente com os outros profissionais, com a equipe multidisciplinar, o que a gente faz, né? Vocês já viram isso e todos vocês já escutaram bastante isso sobre as mudanças de decúbito, posicionamento e exercícios de mobilização. Professor, meu paciente, você falou que ele está acamado e ele está sedado, está em coma. Mas como eu vou fazer a mobilização? Passiva. A gente sempre fez isso, né? A mobilização geralmente é passiva. Então, não tem problema fazer, né, os movimentos passivos, mobilizações articulares e as trocas de decúbito. É isso que a gente faz, tá? Então, é uma complicação, vamos colocar assim, bem grave, não é fácil. Geralmente, vamos colocar isso, 80% dos pacientes que ficam acamado por mais de 15 dias desenvolve úlceras de pressão. Então, é difícil a cicatrização. Então, assim, por isso que a gente avalia e toma bastante cuidado, tá? Então, ó, na avaliação cardiorrespiratória, a gente já abordou na outra aula. Então, o paciente de pós-neurocirurgia também vai a parte respiratória? Sim, né? Por quê? Porque você sabe que se está mexendo no sistema nervoso central, a gente pode alterar o sistema respiratório. Além disso, a inervação pode ser alguns, né, pontos, vamos dizer assim, dependendo da cirurgia, passa a inervação para o coração, pulmão, então pode vir atrapalhar essa parte, tá? Além disso, se ele está na síndrome do imobilismo, se está acamado, esse paciente ele pode vir apresentar, né, acúmulo de secreção. Então, se ele tem acúmulo de secreção, né, ele vai ter por causa de uma ineficácia da tosse, e aí se ele não tosse, e aí tem acúmulo de secreção, a secreção nos alvéolos, vamos colocar assim, né, no pulmão, ela facilita a formação, né, de pneumonias, por exemplo, ou facilita, né, como se fosse, vamos dizer assim, um hospedeiro para agentes como as bactérias e os vírus. Então, por isso que desenvolve, exemplo, a pneumonia. Então, a gente tem que estar avaliando a parte, né, cardiorrespiratória e tratando isso. Então, professor, se eu encontrei as complicações, né, pulmonares, vamos falar assim, eu avaliei meu paciente, eu vi que ele tem ineficácia da tosse,
E aí eu vi também que ele tem fraqueza muscular, e aí eu vi também que ele sente alteração lá, né, no murmúrio vesicular, lembram disso? Então, o que eu vou fazer? Técnicas de higiene brônquica, né? Além disso, aí eu vou falar, professor, mas ele não tosse. Vou estimular a tosse. Depois que eu estimulei a tosse, se ele não continuar não tossindo, o que eu vou fazer? Aspiração, aspirou, tirou a secreção, fortalecimento respiratório, né, da musculatura respiratória e expansão pulmonar. Certo? E aí, ó, em relação, né, à consciência do paciente, uma escala que é legal, que todo mundo fala da escala, e é uma escala que vocês vão ver bastante, que é a escala de Glasgow, né? Então, até em filmes passa, né? Paciente inconsciente com escala de Glasgow tal. Isso daí todo mundo já ouviu. Então, essa escala é mundialmente utilizada. Então, é o que a gente faz. E é uma somatória. A gente vai somando os pontos do paciente e depois dá como se fosse uma nota para ele, tá? Então, primeiro, o que avalia? A abertura ocular, né? A resposta verbal e a resposta motora. Então, vamos lá. O paciente tem abertura ocular? Se ela é espontânea, se o paciente abre o olho sozinho, 4. Aí, só quando tem estímulo, por isso que todos os médicos usam lanterninha. Pega a lanterna, coloca lá, aí sim ele abre. Então, ela responde a estímulo. 3, né? Quando eu vou lá e aperto o obelisco, só com estímulo de dor, aí o paciente abre, aí é 2. E aí, sem abertura, o paciente ganha 1. Exemplo, né? Meu paciente ficou com 1, que ele não abriu. Resposta verbal. O paciente está orientado, confuso, né? Inapropriado, incompreensível ou sem resposta. E aí você vai entender isso. E aí você vai pontuar o paciente também. Aí, exemplo, nosso paciente aqui também está sem resposta, né? Resposta motora. Obedece algum comando? Por isso que eles falam, paciente, mexe a perna. Paciente, levanta o braço. Para entender se ele consegue obedecer os comandos, tá? Ele localiza a dor, por isso que todo mundo pega a caneta lá e aperta no nosso paciente. Aí ele fala assim, você está colocando a caneta na minha perna. Ele tem que falar isso. Aí, ó, o movimento inespecífico, que é o reflexo de retirada, quando você vai lá, por exemplo, coloca uma agulha ou a caneta no pé do paciente ou na perna, o paciente retira, ou às vezes você vai lá, aperta, o paciente consegue localizar, mas não tira, né? Então, isso que é a avaliação. Então, ele teria uma avaliação 4. Então, ó, e sem resposta nenhuma, o paciente ficaria com 1. Então, basicamente, a gente vai somando essas respostas, né? Então, ó, o nosso paciente lá, ele não abriu, né? Ele não teve abertura ocular, ele não teve resposta verbal e ele não teve resposta motora. Qual a escala de Glasgow dele? 3. É isso que a gente faz, ok? Uma outra avaliação, né, que é bastante utilizada, vamos colocar assim, que é as pupilas, né? Então, é uma das coisas que a gente sempre coloca na nossa ficha de avaliação, principalmente lá no estágio de vocês, na UTI, vocês vão ter que colocar isso. Escala de Glasgow, né, de Glasgow, ou avaliação das pupilas. Então, você vai ter que colocar se as pupilas são simétricas, tá? Ou se está presente ou ausente a reação da luz. Então, o que seria simétrica? As duas pupilas, né? Elas estão iguais. Por exemplo, elas estão totalmente abertas ou totalmente fechadas, ou uma está fechada e outra está aberta. Se uma está fechada e outra está aberta, ela é assimétrica. Se as duas estão fechadas, elas são simétricas. E se as duas também estão abertas, elas também são simétricas. Até agora a gente só tem que entender se as duas estão iguais ou diferentes. Tá bom? Então, um exemplo. Eu fui lá, avaliei, as duas estão simétricas, estão iguais. Mas elas estão iguais como, né? Anisicóricas, que a gente fala que é a miose ou miartrose, né? Que acontece com a miose ou miartrose? Desculpa. Essa daqui seria assimétrica, porque um lado ela está muito grande, né? E a outra pequena. Então, eu falar, o lado direito, a pupila do meu paciente está dilatada, e do lado esquerdo ela está diminuída. Então, elas estão assimétricas. Só que aí eu quero saber se é uma miartrose, né?
mitriase ou uma miose. Mitriase ou miose, vamos colocar assim. Mitriase, abertura, né, que é aquela dilatada, vamos colocar assim, e miose de diminutiva mesmo, tá? Que ela tá pequena. Então, você vai colocar lá, pupilas assimétricas, lado esquerdo, mitriase, lado direito, miose. É isso, tá? Aí, você foi lá, viu que elas estão, né, simétricas, estão iguais, então vocês vão colocar isocóricas, né? Que elas estão iguais. Então fala assim, ó, isocóricas, porque elas estão iguais. Aí já sabe que as duas estão iguais. Mas elas têm reações à luz ou não? Por exemplo, quando você coloca a reação à luz lá, ela aumenta ou diminui? Ela tem que ter alguma reação. Se não tem, vocês vão colocar sem reação à luz. Ou seja, simétrica, isocórica, com ou sem reação à luz. Ok? E miose é aquela pequenininha. Então, ó, ela também pode ser simétrica com miose, com ou sem reação à luz. Tudo bem até agora? Alguém tem alguma pergunta? E a outra avaliação que a gente faz em pacientes neurológicos é a avaliação do padrão motor, tá? Então, o primeiro que a gente tem que saber, avaliar o tônus muscular do paciente. Então, como que a gente avalia o tônus muscular, né? Que é diferente de força muscular, tá, gente? Então, tônus muscular é o estado, vamos colocar assim, de tensão muscular normal. Então, você está parado aí, sem contrair seu bíceps, se você ir lá apertar, você vai sentir uma densidade do seu músculo. Isso é um tônus. Todo mundo aí tem um tônus normal, tá? Então, é uma normotonia, vamos colocar assim. Então, como que a gente vai avaliar um tônus? Paciente posicionado adequadamente, né, com o movimento muscular. Ou seja, eu não vou colocar o meu paciente lá em decúbito ventral, né, e querer fazer uma extensão de joelho. Eu não vou conseguir. Então, isso é o básico da cinesiologia. Vocês têm que saber a ação muscular para saber avaliar, ok? Você vai avaliar por grupo muscular e o paciente tem que estar em repouso, o paciente não contrai. Exemplo, coloco o meu paciente decúbito lá, né, dorsal, vou fazer de quadríceps. Então, eu levanto, né, o membro dele, flexiono, então tem que fazer o quê? Movimentos lentos, né, de flexão, extensão, para me avaliar esse movimento, né, como se fosse uma mobilização passiva, para me avaliar o grau de tensão muscular, tá? E aí eu faço movimentos rápidos e repetitivos. Então, o que eu estou fazendo? Nesse contexto, eu estou avaliando, eu estou estirando, né, e encurtando as fibras musculares, e quando eu faço rápido e lento, eu estou testando essa tonificação. Então, nisso, a gente sente, tá? Você consegue sentir se o paciente, nesse movimento, o músculo travou ou o músculo ele foi triplicando, vamos colocar assim. Então, teoricamente, o que é uma hipotonia? Aquele paciente que você pega, ele é mole, então ele não para. Então você vai pegar lá o quadríceps dele, ele não vai estar parando, né? Ele vai estar sem estado de contração nenhuma, vamos colocar assim. O que seria uma hipertonia? Uma hipertonia é que quando você vai mexer o paciente, ele tem uma resistência ao movimento, tanto, né, lento quanto rápido. Então vocês vão sentir isso na avaliação. É que parece meio difícil, mas na avaliação é bem mais fácil fazer isso, tá? E aí, o que a gente também pode encontrar? Uma distonia. Uma distonia é a ausência total do tônus. Uma distonia, geralmente ela ocorre por uma lesão medular alta, mas geralmente é incompatível com a vida, ou também em pacientes iniciais de trauma crânioencefálico, tá? Ou em crianças com paralisia cerebral. Então, eles já nascem com distonia. Então, já é uma alteração grave. Então, vocês já vão saber disso, tá? E aí, uma outra forma de a gente avaliar o tônus também é com a inspeção, é olhar o paciente e na palpação.
Por que olhar o paciente? Vocês vão entender, exemplo, quando a gente vê um paciente com AVC, vocês já vão ver que o padrão da mão dele, às vezes, está assim já. Então, isso justifica o quê? Que ele já tem uma hipertonia, né? Ele já tem uma alteração de tônus ali. Então, já sugere que ele tem um aumento do tônus. E a palpação também. Então, meu paciente já está assim, eu vou lá, faço o quê? Vou apertar o braço do meu paciente. Ó, eu sinto uma densificação maior. Então, é um indício de uma hipertonia. Certo? Alguma dúvida aqui? Vocês estão vivos, gente? Sim. Sim. Então, ó. Sim. Tá. Então, a gente tem avaliação motora também, tá? Então, por que saber com relação à avaliação motora, vamos colocar assim? Porque a avaliação motora, ela vai mostrar mais ou menos, né, a área que o paciente pode ter tido a lesão, vamos colocar assim, tá? Então, a gente vai avaliar, exemplo, né, decortical, que seria o padrão decortical. Decortical, que seria, vamos colocar antes do córtex, né, decortical, que basicamente eu acho que é isso o termo que eles querem colocar. Então, ó, é uma lesão acima, tá, do nível do pendúculo cerebral superior. Então, se a gente tem uma lesão ali, né, acima desse pendúculo, né, que basicamente a gente pode encontrar como características, né? Uma adução do ombro, uma flexão do cotovelo, vamos colocar, né? Do punho e os dedos, e uma hiperextensão e flexão plantar, que é a característica, às vezes, né, de um AVC crônico. Descerebração, né, que é a lesão acima do núcleo rúbrico, né, que é do diencéfalo, vamos colocar assim, que também tem a característica como uma abdução, né, uma adução, extensão e hiperpronação do membro superior. Então, é aquele pessoal, né, pessoal não, vamos colocar paciente, que é o paciente que ele tem os braços mais rodados internamente, que é bem característico, às vezes, de pacientes diparético, tá? Crianças. Então, vocês vão ver a criança com esse padrão, tá? E o IPS, né, totono, né, que é a irritação da meninge, que é geralmente em pacientes que têm meningites, pós-meningites, pode aparecer isso, que é uma inflamação, vamos colocar, das meninges, e aí o paciente pode desenvolver isso. Às vezes por um período curto, tá? Mas aí, às vezes o paciente pode se pendurar com isso. Ou um paciente que tem uma lesão muito grave, principalmente uma lesão, né, vamos colocar um paciente com paralisia cerebral. Então, como característica, né, a cabeça e os membros inferiores recurvados para trás. Então, isso é como, né, é feio falar isso, mas desculpa, é como se fosse um curupira, vamos colocar assim, que eu acho que é mais fácil de a gente entender, que é o paciente que ele fica voltado todo para trás e às vezes tem uma distonia também, então fica com movimentos involuntários, tá? Então, esse daqui é um paciente mais difícil de a gente encontrar, eu nunca vi, tá? Mas é aquele paciente que a gente só vê em livro e quando a gente vê, é um paciente que a gente fica extremamente assustado de avaliar, tratar o paciente, que é bem difícil. E com uma avaliação também, né, do hematobolismo, vamos colocar assim, cerebral, que isso é da distribuição das barreiras, né, do encéfalo, que é durante o procedimento cirúrgico. Então, vocês sabem que, né, uma cirurgia, ela não tem só os seus benefícios, vamos colocar assim, ela tem suas complicações cirúrgicas mesmo, né? Exemplo, se a gente tem essa destruição das barreiras, né, do encéfalo, vamos colocar assim, o que seria essas barreiras? O couro cabeludo, né? Aí a gente tem a calota craniana, aí a gente tem a meninge e aí a gente tem o encéfalo. Então, olha o quanto de camada que o cirurgião, né, ou uma cirurgia destrói do paciente para atingir o local da lesão ou para chegar no local do tumor. Então, mesmo sendo uma cirurgia, né, com o intuito de restauração, é uma cirurgia que aqueles cortes, né,
gera umas complicações. E uma das complicações é um processo inflamatório, um risco de infecção, né? E as fibroses, né? Que todo o processo inflamatório, depois disso, gera fibrose, tá? Então, isso também a gente, né, como complicações das destruições dessas barreiras, a gente pode encontrar uma hipertensão intracraniana. Vocês vão ver futuramente, a gente vai avaliar isso. É bem comum também, tá? Uma hiperglicemia também pode interferir na função do sistema nervoso central. É aquilo que a gente sempre coloca, né? Que o açúcar ela é tóxica para o cérebro. Então, quando está hiperglicêmico, né, a pessoa às vezes fica meio confusa. É característico até de um paciente diabético, que ele, quando ele está com a glicemia muito alta, ele fica meio confuso, dá dor de cabeça, é porque o sistema nervoso central, ele é vulnerável ao aumento, vamos colocar assim, da glicemia, tá? E aí também o paciente pode apresentar alterações dos mediadores inflamatórios. Então, o que acontece aqui, né, com alterações que podem aumentar a liberação dos mediadores inflamatórios? Então, se você tem vamos colocar assim, uma parte confusa do cérebro, né? Se você vai ter não só uma alteração dos metabolismos, mas você vai também uma alteração nervosa, de reação mesmo. Então, você pode liberar mais, vamos colocar, mediadores anti-inflamatórios, e naquele momento, o seu corpo, ele está mais vulnerável, né? Se você está numa mesa de cirurgia, seu corpo, ele está mais vulnerável, e aí ele pode entender que aquela lesão, né, ele precisa de mais processo inflamatório, por isso que às vezes não consegue conter um edema, por exemplo, ou às vezes também, né, por causa da lesão que tem que fazer nas barreiras, né, até chegar no local da cirurgia, também isso pode, os mediadores, vamos colocar assim, inflamatórios, possa entender que aquilo é uma agressão maior, então pode chegar mais naquela área também, então fica aquela coisa mais difícil de conter hemorragia e fica mais inflamado. Então é um paciente que pode ter umas complicações pós-cirúrgicas e principalmente os pacientes que podem vir apresentar depois falências de múltiplos órgãos, né? Por exemplo, como a septicemia, justamente por causa do aumento de mediadores anti-inflamatórios. Ok, pessoal? Então, só falando da nossa aula 4, era isso, tá? Então, o que eu, assim, tudo é importante na aula, né? Lógico, mas o que vocês têm que entender? Que a gente precisa avaliar, né? Mesmo sendo um paciente pós, né, neurocirúrgico, vamos colocar assim, é um paciente que a gente vai ter que entender que ele pode apresentar tudo, ele pode apresentar qualquer alteração, e a gente tem que avaliar todos os sistemas. Então, a gente vai ter que avaliar cardiorrespiratório, né? A gente vai ter que avaliar a função pulmonar, vamos ter que tomar os cuidados, né, com a parte muscular, articular desse paciente, e além disso, a gente tem que entender as complicações da síndrome do imobilismo. Tudo bem até agora? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. E aí, ó, só apresentando que, teoricamente, né, é a nossa aula 5, que é a fisioterapia e neurologia na atenção terciária. Vocês viram essa aula lá no portal de vocês ou não? Sim. Sim, mas eu ainda não dei uma olhada, não. Não. Vi ela para ver. Então, basicamente, é como ela fosse um complemento da 4, vamos colocar assim, tá? Então, na 4 a gente, né, viu que da avaliação, então o paciente, né, pós-cirúrgico, a gente tem que ver o estado, né, de consciência dele, que a gente vê pela escala de Glasgow, né? Aí, avaliando isso, a gente tem que avaliar, né, os reflexos das pupilas, a gente tem que ver se as pupilas estão iguais ou diferentes e se ela tem reação a estímulo da luz, ok? Então, lembra sendo Gray Anatomy. Por isso que os médicos sempre abrem o olho e colocam a luz no paciente. É justamente por causa disso, para ver se tem reflexo ou não, né? Se estão iguais ou diferentes. Basicamente isso, né? E se estão aumentadas ou diminuídas.
É isso que a gente tem que colocar na nossa ficha lá. Isso um paciente inconsciente, vamos colocar assim, tá? Aí o nosso paciente, a gente tem que avaliar o tônus, saber se ele tem uma hipertonia, uma hipotonia ou se está normal, tá? Dentro da hipertonia, vocês vão ver futuramente na avaliação prática, eu acho que fica mais fácil, que a gente tem a hipertonia elástica e uma hipertonia plástica, e aí a gente vai abordar mais para frente isso, mas só adiantando, a elástica, ela tem uma resistência, mas ela vai cedendo como se fosse um elástico, você vai puxando, ela vai indo, tá? E a plástica é aquilo que ela vai fazendo assim, como se ela fosse um plástico derretido, ela vai indo aos poucos. Então, vocês vão ver que ela vai dando um sinal, né, que a gente até fala que é bem característico, é um sinal de roda denteada, como se você fosse pulando de buraco em buraco, assim. Ele trava, segura e libera, trava, segura e libera, trava, segura e libera. É isso que é a plástica. E a elástica, você vai puxando, ela vai indo. Então, é fácil de a gente entender. Na aula prática, se Deus ajudar, a gente vai ter. Aí eu acho que fica mais fácil de a gente fazer, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Para o SUS, né, tem algumas doenças, fora as neurocirurgias, que mais afeta a população, vamos colocar assim. Então, a gente vai aprender agora um pouco do AVC, um pouco também do Parkinson e também do trauma crânioencefálico, né? Um pouco não, a gente vai aprender tudo sobre eles, vamos colocar assim. Então, a gente vai aprender, né, o quadro clínico do paciente, além do quadro clínico, né, vamos colocar as complicações que a doença pode apresentar, e aí a gente vai falar um pouco do tratamento, da fisioterapia, ok? Então, uma coisa muito importante que eu sempre falo que eu aprendi da maneira mais errada, quer dizer, não que foi errada, né? Eu acho que foi uma maneira mais difícil que eu aprendi, que eu acho que não era na hora certa de eu aprender, eu acho que eu tinha que ter aprendido isso na graduação, e eu não aprendi na graduação, e eu acho legal passar isso para vocês, é sobre a terminologia, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver que tem professor que fala AVC, tem professor que fala AVE. Então, o que aconteceu comigo, né? Eu vou te explicar a vocês. Eu estava na graduação, eu entrei na minha graduação, ainda usava o termo AVC. Aí, no começo, eu lembro que eu estava no meio da graduação, aí mudou. Aí todo professor falava, ó, mudou o termo, agora eles exigem que usa AVE. Aí mudou, aí todo mundo falou AVE porque é o acidente vascular encefálico. E aí ficou. Terminei minha graduação, iniciei o mestrado, escrevi todo o meu mestrado, lá na minha dissertação de mestrado, tudo como se fosse acidente vascular encefálico, AVE. Fiz tudo isso, publiquei artigo assim, e aí na banca do meu mestrado, minha professora falou, né? Ari, eu vou chamar. Sabe quem que a gente podia chamar para sua banca? Eu falei, pode falar, professora. Ela falou assim: vou chamar. Eu conheci ele num congresso que é o presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Eu falei, pode chamar, né? Aí ela foi e chamou o cara. O cara é o presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Aí eu, curioso, peguei e fui olhar o currículo Lattes do cara. O cara, ele fez doutorado em 89, o ano que eu nasci. Aí ele é presidente da Academia Brasileira não sei quantos anos, não sei quantos artigos. O cara, né, nem vou falar nada, o cara é basicamente assim, 200 anos de profissão. O cara, ele tinha 80 e pouco quando ele foi na minha apresentação. Então eu falei, apresentei, fiz tudo. E aí quando ele foi falar, ele foi bem simples. Ele falou, Arislander, seu trabalho eu achei fantástico, você publicou, você é jovem, tudo, aí elogiou, e falou assim, eu não vou fazer isso, né, mas eu poderia reprovar você só por causa da terminologia que você utilizou. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, porque, pelo que eu entendi, você nem procurou saber se realmente é AVE ou se é AVC. Aí eu falei, pra gente é AVE. Ele falou, pra vocês que não entendem. Ele falou bem assim. Ele falou, porque pro presidente da Academia Brasileira de Neurologia, ele sugere que seja AVC.
e todos os associados da Academia Brasileira de Neurologia seguem as normas mundiais, que é a norma da OMS, e a OMS sugere que seja o AVC. E aí ele ainda nem colocou ele, né, como presidente, ele estava falando só, ó, o presidente sugere, o presidente era ele. Então ele foi bem cordial assim, ele só falou, ó, antes de você, né, colocar a sua dissertação na biblioteca, só troca o termo. Foi só isso que ele falou, mas só ali já acabou comigo, né? Então, simplificando para vocês o porquê tem que ser AVC, tá? Primeiro, o AVE, o acidente vascular encefálico, ele foi introduzido, né, com uma tentativa de ampliar o conceito. O que seria isso? Porque o acidente vascular encefálico, né, ele fala que pode atingir todo o encéfalo, e realmente atinge. Então, pode atingir desde o tronco cerebral até a parte do cérebro mesmo, né, vamos colocar os hemisférios direito, esquerdo, substância negra, cinzenta, né? Vamos colocar também o tronco cefálico, pirâmides, bulbo, tudo isso, qualquer parte ele pode acontecer. Porque antigamente acreditava que só atingia, né, os hemisférios, só os cerebrais, vamos colocar só os hemisférios cerebrais. Então, por isso que dali criou o acidente vascular cerebral. E aí, conforme foi entendendo, e aí começou a surgir ressonância, né, ultrassom, tudo isso, e começou a ver que, nossa, essa doença, ela pode atingir várias partes, então vamos ampliar o conceito dela. De vez só ser cerebral, vamos colocar encéfalo. E aí isso foi uma tentativa do brasileiro colocar isso, né, encéfalo, pode atingir em tudo. Então, começou-se a colocar. E, teoricamente, todo mundo abraçou e concordou, porque realmente atinge tudo. Só que aí, por que a Academia Brasileira de Neurologia foi contra isso? Porque, primeiro, o AVC, ele é mais conhecido entre os pacientes. Então, você vai falar assim, paciente, o que você teve, né? Ele já sabe, tive um AVC, ou um derrame. Então, é isso que ele fala. Então, ele não vai falar para você, tive um acidente vascular encefálico. Ele não sabe disso. Segundo, né, a língua mundial que a gente segue é o inglês. Então, quando você pega lá acidente vascular encefálico e vai traduzir, aparece acidente vascular ou cérebro vascular, que é o mesmo de acidente vascular cerebral, né? Ou se você colocar acidente vascular cerebral ou colocar o AVC direto, já aparece stroke. Stroke é a língua mundial para o AVC. Se você colocar só AVE, não aparece nada, aparece de ave, né? De ave, assim, de passarinho, galinha, essas coisas. Então, eles falam que mundialmente o AVL não é conhecido. Então, ele dá margem para outras siglas, para outras coisas. Então, você colocar lá no dicionário AVE, vai aparecer ave, como galinha, frango, essas coisas. Você coloca AVC, aparece a doença. Então, por isso que a Academia Brasileira de Neurologia sugere isso. Além disso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca como se fosse o AVC é o sinônimo de stroke, que stroke é em inglês, que é o acidente vascular cerebral, ok? Então, acho importante isso, só para vocês entenderem da terminologia, o porquê tem que ser AVC, e não AVE, tá? Então, não é feio falar AVC, os professores, alguns vão falar para você, é VE, não é AVC. E aí, às vezes, não discutir, nem falar que eu estou certo, ou você que escutou isso vai estar certo, mas você falar, professor, eu falo AVC porque eu aprendi AVC e entendi que é AVC e não AVE. E, né, é a vida que segue, é basicamente isso. Então, por que a gente tem que estudar primeiro o AVC, vamos colocar assim? Porque o AVC, vocês vão ver que vem de balde, né? Então, todo mundo que está aí, né, e todo mundo que vai se formar em fisioterapia nos próximos 90 anos, sei lá, vai atender, o primeiro paciente que vocês vão atender vai ser com AVC. Eu sei porque eu estou falando isso porque é o que geralmente acontece, né? Mas, professor, eu vou para a UTI. Então, o indivíduo que sofre um AVC, a primeira coisa que ele para é na UTI. Então, você vai estar na UTI, você vai atender ele. Depois, você vai estar na clínica, é o paciente que vai estar na clínica. Mas, professor, eu vou atender home care. É o que mais tem de home care é paciente com AVC.
Então, é uma doença que a gente considera que é uma doença honorosa, né? Que é uma doença que gasta muito, né, para os cofres públicos, é de grande impacto, vamos colocar assim, na saúde pública, porque afeta bastante indivíduos, né? E é considerada a segunda maior causa de morte mundial. Olha para vocês verem como que ela é importante, né? Então, ela só perde realmente aí para as doenças cardiovasculares. Que se a gente colocar as doenças cardiovasculares, o AVC, ele é uma doença cardiovascular. Então, né, e doença cardiovascular é um monte de doenças juntas. Então, por isso que ela ganha do AVC. Mas o AVC isolado, ele é a segunda causa de morte mundial. É muita coisa, gente. E no Brasil, ele é considerada a quarta maior causa de morte. Então, olha para vocês verem a importância, né, da doença. Então, ó, o que, né, eu coloquei o gráfico para vocês entenderem um pouquinho. Antes, né, o que os dados epidemiológicos mostravam? Que o homem, ele era mais afetado pelo AVC e a mulher menos, né? Foi passando o tempo e hoje, gente, é igual para igual. Para vocês verem como que é, né? É de igual para igual. Olha, eu comecei a minha graduação lá em 2010. Então eu escutava os professores falando assim: "Ah, o AVC é 6 para 1". O AVC é 6 para 1. O que seria 6 para 1? De cada, né, 6 homens, aí atingiu uma mulher. Cada 6 homens, aí vinha atingir uma mulher. Hoje, gente, é igual. Então a mulher sofre o mesmo tanto de AVC, né, igual o homem. Ó, para vocês verem, né? Então é importante a gente saber disso, para saber que o AVC é uma doença, né, que a gente vai ter que entender bastante e a gente vai tratar bastante, querendo ou não, tá? E que tem bastante gastos, né? Vamos colocar assim, aos cofres públicos, e justamente por isso que o SUS sempre está estudando ela, tá? Então, basicamente, a gente sabe também que o AVC, ele pode ocorrer de duas formas, tá? Sendo ela, né, quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo de uma determinada área do cérebro, né? Então, isso se caracteriza, né, o AVC isquêmico, ok? Ou quando, né, a gente tem o rompimento de uma determinada artéria do cérebro. Então, que a gente tem esse rompimento de uma determinada área do cérebro, né, de uma artéria do cérebro, é característica de um AVC hemorrágico. Tudo bem? E aí, ó, a gente fala que o AVC, ele é uma doença difusa. O que seria uma doença difusa? Só para vocês entenderem, né? Geralmente a gente fala assim, vamos colocar uma osteoartrose de joelho, só para vocês entenderem. Eu sei que não tem nada a ver com o contexto, né? Mas o que a gente vai entender lá no nosso paciente? Que o nosso paciente vai ter numa osteoartrose de joelho? Rigidez articular, dor articular, né? E perda de força de propriocepção. Isso é uma lei. Todos os pacientes vão ter. Todos os pacientes vão ter. Vocês vão ver que de Parkinson, todos os pacientes vão ter os sinais clínicos do Parkinson. Então, no AVC é diferente. Então, no AVC, vocês vão entender assim, né, e aí qualquer um de vocês aí, exemplo, tá? A gente sofre um AVC. Quem ligou o microfone? Então, o que acontece? Sofremos um AVC, aí o mesmo tipo de AVC, por exemplo, hemorrágico, e aí na mesma artéria, né, com a mesma extensão da área, né, com o mesmo tempo de lesão, tudo igual. Só que aí eu posso apresentar, né, os sinais clínicos diferentes de você. Ou eu tive um AVC hemorrágico, você um isquêmico, eu tive em uma artéria, você em outra, porém, a gente pode apresentar os mesmos sinais clínicos. Então, a gente fala que o AVC é uma doença difusa. Então, basicamente, o que a gente sabe, né, presuma-se, vamos dizer assim, né, é sobre a área de irrigação que foi afetada. Então, isso é da ciência neurológica, vamos colocar assim,
Então, vocês vão escutar bastante sobre o polígono de Willis. Então, o que seria esse polígono de Willis? É o sistema vascular do nosso encéfalo, vamos colocar assim, tá? Então, se a gente pegar o nosso encéfalo e virar ele, né, de cabeça para baixo, a gente consegue ver esse polígono de Williams certinho, como que está essa imagem aqui. Então, o que a gente tem? Esse que é o círculo mais redondo, né, que ele vai para frente, é considerado a parte anterior. E o que vai para, né, atrás, lógico, é a parte posterior. E onde tem bastante, vamos colocar assim, bastante essas, né, essas artériazinhas aqui, que é bem no meio, é a parte medial, ok? Porque é importante saber isso? Sim. Geralmente, o AVC, ele não ocorre em grandes artérias, tá? Porque são de maiores calibres, é mais difícil romper ou um coágulo se bloquear ali. Geralmente, é em pequenas artérias, geralmente, tá? Mas quando afeta artérias de grande calibre, artérias grandes, o que acontece? É aquele indivíduo que vai apresentar uma lesão encefálica gigantesca. Você vai ver lá na tomografia, no raio-x, você vai ver uma área extensa de lesão. Teoricamente, quanto maior a extensão da área, pode ser que o paciente apresente mais complicações. Pode ser, tá? Porque eu já fiz isso e já vi pacientes diferentes. Porque o meu mestrado e o meu doutorado, ele foi em pacientes com AVC, tá? E o que acontece? Eu já vi ressonância de um paciente que ele tinha um lado inteiro, um hemisfério inteiro quase lesionado. E o cara, ele só tinha perda de equilíbrio, tá? E aí, enquanto tinha paciente que tinha uma pequena área e já tinha 5, 6 anos de lesão e o paciente não se recuperava. Então, o que a gente entende com isso, né? A neurociências, vamos colocar assim, que depende muito da área afetada do paciente, se é a área que o paciente usava muito. Então, vocês sabem que tem aquela história, né? Quando a gente escuta uma música, tal área do nosso cérebro acende. E aí, aquela área que acende quando a gente escuta a música pode ser a mesma área que acende quando a gente vai caminhar. Por que isso? Porque seu corpo se adaptou a tudo aquilo e só aquela área sua se sobressai sobre o restante do corpo. Porém, você vem ter uma lesão naquela área, você vai ficar basicamente mais comprometido, ok? Vale salientar também, né, sobre o AVC, que a gente faz o diagnóstico do AVC, por exemplo, né, o paciente teve uma lesão, vocês sabem que a gente fala que cruza, né, quando chega no tronco encefálico, a gente fala das pirâmides, a ligação, né, do sistema nervoso, ele cruza. Então, se a gente teve um AVC do lado direito, o comprometimento que o paciente pode apresentar é do lado esquerdo, do nosso membro esquerdo, tá? E se eu tive uma lesão, né, no nosso hemisfério cerebral direito, esquerdo, ele vai apresentar, né, o comprometimento no membro direito. Vocês conseguem entender isso? Por que isso? É por causa que quando chega lá, que a gente fala que lá na pirâmide, né, no nosso tronco encefálico, que ele chega a cruzar. Então, as ligações nervosas, elas cruzam. Tem paciente que tem mais vias que cruzam, tem paciente que menos vias cruzam. Tem paciente que é raro, mas acontece de não cruzar, tá? Então, aí o paciente tem uma doença, vamos lá, teve o AVC no lado direito, então um comprometimento dele, às vezes um membro vai ser o direito. Então, isso às vezes não cruza, tá? Só porque é importante saber isso? Porque o diagnóstico nosso, né, clínico nosso, a gente coloca paciente com hemiparesia do lado direito, né, ou do lado esquerdo. Consegue entender? Só que aí, se a gente coloca paciente com hemiparesia, né, porque teve um lado paralisado, do lado direito, a gente sabe que o AVC dele foi do lado esquerdo. Ok? E aí, ó, existem alguns fatores de riscos, né, para desenvolver o AVC.
o AVC, ele não tem uma causa específica, fala assim, o AVC ocorre por causa disso. Não existe isso, né? Existem vários fatores que podem desencadear o AVC. Então, exemplo, né? O hipercolesterol, o colesterol alto, então doenças, né, cardíacas. Então, o paciente com doenças cardíacas é um fator de risco, tem mais risco aumentado para desenvolver um AVC, tá? Sedentarismo. Então, o uso de anticoncepcional, pacientes com diabetes, uso abusivo de drogas, tá? Hipertensão arterial, o tabaco também. E, além disso, pacientes com idade elevada, quanto mais velho, mais propício a ter um AVC, tá? E também pacientes da raça negra. A raça negra, por causa que a genética deles, eles sofrem mais de alterações cardiovasculares, tanto o coração quanto o cérebro. Então, esses pacientes, às vezes, têm muito, né, desenvolvem muito aneurismas, né, vamos colocar assim. Então, por isso que é paciente que é um paciente que é considerado fator de riscos, tá? E aí, ó, como quadro clínico do paciente, é aquilo que eu já falei para vocês, são pacientes difusos, então a gente não sabe o que o paciente pode apresentar até a gente avaliar. Então, existe uma fase considerada uma fase aguda, existe uma fase crônica e tem pessoas que colocam como uma fase subaguda também. Então, o que seria uma fase aguda? É aquele paciente hemiplégico, né? Que é aquele paciente que tem ausência do movimento, ausência de tônus, ausência do reflexo, é aquele paciente que ainda está no hospital, né? Vamos colocar assim, é aquele paciente que fala, eu estava no hospital, eu acordei, não sentia meu lado, não sentia nada. Isso é uma fase aguda. O que seria uma fase crônica, né? É quando a via neurológica do paciente, ela tenta retomar a atividade. Então, quando ela tenta retomar a atividade, né? Aí que ele entra já naquele padrão clássico da AVC, que é o membro superior flexionado e o membro, né, inferior em extensão, que aí já é a fase crônica, vamos dizer assim. Então, é importante, né, a gente saber a localização da lesão, a extensão e a duração dessa lesão, né, por quanto tempo o paciente está com a lesão. Por que isso? Porque a gente sabe que existe um período de neuroplasticidade, vamos colocar assim. Então, é comum você encontrar pacientes que, eu tive o AVC e aí eu recuperei sozinho o movimento, ficou pouca coisa. Porque isso é a neuroplasticidade, é o tempo que o paciente se recupera sozinho, tá? Só que geralmente eles falam que isso é até 2 anos. Então o médico até fala para ele, em 2 anos, se o senhor não recuperar o movimento, o senhor não recupera mais. Eles falam isso para o paciente, justamente por causa da neuroplasticidade, tá? Além disso, quadro clínico do paciente, ele vai ter uma alteração na sensibilidade, alteração de tônus, movimentos, né, voluntários deles vão estar alterados. Geralmente, né, a gente fala que eles vão ter reflexos involuntários. O sinergismo muscular também vai estar alterado. O que seria o sinergismo muscular? Quando eu faço uma flexão de cotovelo, o meu tríceps braquial ele tem que relaxar para o meu bíceps contrair. E se a gente tem uma alteração nesse sinergismo, né, o paciente não tem essa reação. Então, às vezes, ele vai fazer um movimento de flexão de cotovelo, ele não faz, porque aí ele vai contrair o bíceps, o tríceps não relaxa, o tríceps está contraído. Então, é uma falta de sinergismo, vamos colocar assim. Então, ele vai ter alterações também no endireitamento, no equilíbrio, na proteção. Então, é aquele paciente que, às vezes, ele percebe que está torto, mas ele não consegue arrumar o tronco, tá? Coordenação motora também vai estar alterada, os movimentos funcionais também, principalmente os movimentos finos, que é aqueles movimentos de pinça, de agarrar alguma coisa. Então, o paciente naquele membro afetado, ele não consegue, né? Pode não conseguir, vamos colocar assim. Reflexos superficiais e profundos também pode estar alterado, né? Percepção, comportamento mental, no AVC é mais fácil esse comportamento mental aparecer na fase aguda do que na fase crônica, mas dependendo da área, o paciente pode apresentar, tá? Alterações na linguagem. Então, quando a gente tem uma alteração de linguagem, né, que a gente fala que atingiu a área de Broca, então é o paciente que vai ter afasia,
que é aquele paciente que fala, alterou a boca, então é afasia. E disfagia é aquele paciente que tem alteração na deglutição. Então, o paciente que não consegue comer, vamos colocar assim, tá? Ele pode ter uma alteração na cognição, na emoção e também na visão, ok? Então, isso era sobre o AVC, ok? Alguma dúvida? Então, uma outra doença, né, que atinge bastante a população e tanto a OMS quanto, né, o Ministério da Saúde se preocupa bastante também é o Parkinson. Então, o Parkinson ele é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, tá? Ele é crônico e progressivo. O que seria progressivo? Que é o paciente que a doença vai progredindo cada vez mais e aí essa doença geralmente leva o paciente a óbito. Então, o Parkinson também, né, hoje. 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 Só desliga o microfone, pessoal. Então, o Parkinson, ele também, né, atua não, vamos colocar assim, ele também afeta, né, os ambos os sexos. Então, é 1 para 1, então uma mulher e um homem também, então aqui é 50-50, vamos colocar assim, e geralmente ele aparece, né, os sinais dele na quinta década, então ali a partir na quinta década de vida, né, a partir dos 50 anos que ele começa a aparecer, tá? Não é comum, mas ocorre em pacientes antes dos 21 anos de idade, então é considerado um Parkinson juvenil. E também a gente tem um Parkinson de início precoce, que é entre os 21 aos 40 anos, tá? A probabilidade de ter um Parkinson, ela aumenta, né, com o aumento de vida, então em pessoas mais velhas é mais propícia a desenvolver. E aí um dado interessante, só para a gente ver, né, de cada 100 a 150 mil casos, cada 100 a 150 casos por 100 mil habitantes. Então é uma doença também relativamente alta, tá? E afeta também, cada ano ela aparece em 20 novos casos a cada 100 mil habitantes. Então, olha para vocês entenderem também o tanto de parkinsonianos que a gente pode encontrar, né? Principalmente na clínica. Então, em relação à fisiopatologia do Parkinson, então, basicamente é o quê? É uma alteração, vamos colocar assim, na sincronização da dopamina com a acetilcolina, que são os neurotransmissores, né? Então, o que acontece? Tentar resumir para vocês. É assim, quando a gente vai fazer um movimento de pegar um copo e levar à boca, então, para que isso ocorra, né, seu cérebro, rapidamente, ele viu a localização do copo, ele sabe o movimento da sua mão, que sua mão tem que fazer, ele sabe a velocidade, o tempo que você tem que ir. Antes de você chegar ao copo, ele já sabe a textura do copo, ele já viu que é um vidro, ou se é um plástico, ou se é uma caneca de alumínio, por exemplo. Então, ele já sabe a textura do que você vai pegar, então ele já sabe a pressão de mão que você tem que ter. E quando você traz a boca, ele já até sabe, né, o que é a água às vezes e como que você vai tomar e o gosto da água. Então, ele percebe tudo isso. Então, isso é do nosso cérebro, ele já faz tudo isso. Só que o que acontece? Quando você vê o copo de água e fala, eu vou tomar, você já pensou, né, em fazer isso? O seu cérebro ele já fez, eu preciso desse movimento, nesse tempo, nessa distância, nessa velocidade. E desse jeito que eu quero. Isso quem faz é o seu córtex. Seu córtex que imagina um movimento. Ele manda todas essas informações lá para o seu cerebelo. Aí seu cerebelo capta essas informações. Aí fala assim, opa, então você quer tudo isso? Tá, então eu vou lapidar isso. Então eu vou te fornecer tudo que é mais específico para esse movimento sair bem bonito. Então é isso que o cerebelo faz. Só que aí o cerebelo vai falar assim, tá aqui, você me mandou o projeto, eu tô te mandando a construção, só que aí, para que a construção ocorra, eu preciso que alguém vai lá e execute. Então, o que ele faz? Aí eles vão lá na substância negra e falam assim, substância negra, me dá a dopamina aí, que eu preciso da dopamina para fazer
o que o meu córtex quer. E aí a substância negra libera a dopamina. Aí chega lá a dopamina no córtex, e aí o córtex realiza novamente esse movimento. Então o córtex vai lá e faz o movimento. Só que aí o que acontece quando a gente não tem a produção da dopamina ou a gente tem uma diminuição da dopamina? O córtex projetou o movimento, enviou para o cerebelo lapidou o movimento, tá? Enviou novamente para o córtex. Aí o córtex não tem a dopamina ou tem a dopamina em pouca quantidade, aí ele vai executar o movimento. Aí esse movimento ele não vai ser tão controlado como seria, porque a dopamina é um neurotransmissor que controla os movimentos involuntários. Entenderam? Então, é basicamente isso, tá? Então, o Parkinson ele ocorre por falta da dopamina, vamos colocar assim, que a dopamina é um neurotransmissor, que ela controla os movimentos finos, os movimentos mais específicos, os movimentos involuntários. E sem isso, por isso que a gente não tem um controle do movimento, então por isso que a gente não faz, né, um movimento certo, ok? E aí, ó, para a gente entender um pouco sobre o Parkinson, né? Lógico, ele já vai chegar com o diagnóstico médico às vezes, tá? E aí o médico ele faz o diagnóstico por quê? Ele também faz o diagnóstico clínico, mas o médico ele também vai lá, faz a ressonância e vê o local, né? Vamos colocar assim, que está localizada a substância negra. Ele vai ver que naquele local que tem uma substância negra, geralmente tem indícios, né, de uma atrofia, né, que está menor, porque ela está fabricando menos dopamina, vamos colocar assim. Só que o Parkinson, né, basicamente ele é diagnosticado também pelos sinais clínicos, vamos colocar assim. Então, o Parkinson, como se fosse uma lei. O paciente com Parkinson, ele tem que apresentar esses sinais cardeais. Então, esses sinais cardeais que o Parkinson tem que apresentar, quais são eles? É o tremor em repouso, tá? É a axinesia ou braxinesia. O que seria axinesia? É o congelamento do movimento. Então, é aquilo que ele faz para o movimento e depois continua. Isso é axinesia. E braxinesia é um movimento involuntário, né? Que é um movimento que ele não consegue controlar, por exemplo, que ele vai e volta várias vezes. Isso é um movimento involuntário. Ele precisa apresentar uma rigidez articular, porque o músculo também, né, por falta da dopamina, o músculo ele vai apresentando rigidez, ele vai sendo alterado, ele vai apresentar atrofia, ele vai endurecendo, enrijecendo, vamos colocar assim, e alterações do reflexo postural, que é o paciente que muda a postura, então fica característico desse paciente da foto, certo? Então, se eu perguntar para vocês na prova, quais são os sinais cardeais do Parkinson? É exatamente isso que você tem que me responder. Ou quais são os sinais para que a gente feche um diagnóstico de Parkinson? Vocês têm que me responder isso. Então, isso é os sinais clínicos do Parkinson. Isso é os sinais cardeais do Parkinson. Vamos colocar que o Parkinson ele tem que apresentar isso. Além disso, né? Ele pode apresentar o quê? Então, a postura flexora, que é a postura que a gente fala que é de esquiador, que é uma flexão cervical, aí ele coloca uma flexão, vamos colocar lá também torácica, né? Aumento da cifose torácica. Ele coloca a barriga para frente, tá? E aí ele faz um aumento também da hiperlordose, vamos colocar lombar, e aí flexiona os joelhos. E flexiona um pouquinho o cotovelo. Então, se a gente vê, parece que ele está em cima do esqui, né? Que a gente fala que é o do esquiador. É justamente por causa disso, que é uma característica bem semelhante. O fenômeno de congelamento, que eles colocam como freezing também, que o paciente nem percebe, tá? Então, o paciente, às vezes, ele está andando e ele para por uns 2, 3 segundos e nem percebe. E aí, depois, ele volta. Por que isso ocorre, professor? Por que ocorre isso? Nossa, por que ocorre isso? Por causa da falta de dopamina. Você está andando. Andar é uma atividade altamente complexa. Então, você está tendo interação entre seu córtex e entre o seu cerebelo constantemente. Você está tendo essa conexão rapidamente, isso em milésimos de segundos. Nem sei falar quantos, né? Milésimos, nem sei se existe isso.
mas a gente precisa dessa dopamina constante. E se você produz pouca dopamina, ou quase nenhuma dopamina, o que ocorre? Uma hora você está fazendo movimento, uma hora a dopamina acaba. Acabou, o movimento para. Então, por isso que a gente tem esse movimento de congelamento, tá? A hipomimia, né, que é a cara de face, a face em máscara, quer dizer, que é aquele paciente sem expressão. Então, é característica do Parkinson também, ele fica sem expressão, por causa que a musculatura, né, do rosto, da face, ela altera também, então ela tem uma atrofia. Aí tem uma diminuição também na frequência de piscar. E aí, hipofonia, que é uma das, não principais, mas é uma das primeiras, né, características que o paciente começa a perceber. Isso e a micrografia. Eu vou explicar o porquê para vocês. Porque quando eu avaliava bastante pacientes de Parkinson, eu perguntava para ele, como o senhor começou a se preocupar em imaginar que tinha o Parkinson, né? Isso é uma dos questionários que a gente fazia para eles. E ele falava, eu comecei a falar e eu mesmo não escutava minha voz. E eu ia escrevendo, eu começava a escrever com a letra grande e no final da linha a letra estava pequenininha. Isso é micrografia. Aí isso é característica do Parkinson também. Tá? A marcha festinada, que é aquela marcha do Parkinson característica, né? Que ele vai dando vários passos, tudo bem? Então isso é chamado de marcha festinada. A cialreia e a disfagia, que é a alteração da deglutição, tá? E na alteração também da saliva, vamos colocar assim. Lapso de memória, que é a perda de memória, dificuldade de concentração e irritabilidade. Isso é normal em pacientes com Parkinson, principalmente pacientes com Parkinson, eles também têm alteração no sono, então isso altera o humor deles, tá? Então por isso que eles venham ter mais irritabilidade. E uma outra doença, que é o trauma crânioencefálico, que é o famoso TCE, que basicamente ela é definida como uma agressão encefálica causada por uma força externa, tá? Então não tem tanta assim dificuldade nisso de a gente entender. Então ela compromete tanto as habilidades cognitivas, físicas e psicocomportamentais. Isso é a característica do trauma crânioencefálico. A epidemiologia dela, né, é mundial essa doença, vamos colocar assim. Acontece de 2 para 1, vamos colocar assim, né? Afeta 2 homens e uma mulher, então afeta mais homens. Então, sei lá, se tiver 100 mil homens, vai ter 50 mil mulheres. É basicamente isso. A faixa etária, aí que é interessante, né? É de baixa idade, então está relacionada de 10, né? De 10 anos e de 20 a 29, porque é a idade, vamos colocar assim, de maior atividade social que a gente tem, de sair mais, né, de ir mais para balada, beber, fazer mais bagunça, vamos colocar assim, e relacionado até 10 anos porque é criança. Então a criança fica em casa sozinha, então a criança se joga, pula, bate a cabeça, então é por isso que está relacionada a tudo isso. Existe uma epidemiologia silenciosa. O que seria uma epidemiologia silenciosa? Que são os acidentes, por exemplo, automobilístico, né? Que a gente não consegue imaginar. Falar assim, esse ano tantas pessoas vai vir ter um trauma crânioencefálico. A gente não sabe, porque pode vir a ter mais acidente automobilístico, mais acidente por arma de fogo, mais acidente, né, com criança, e possa vir que aumente mais, e possa se ver que aumente menos, não tenha nenhum também, a gente no ano que vem não venha a ter nenhum paciente, a gente não sabe. Então, por isso que a gente fala que é uma epidemiologia silenciosa. Mas o que mais está relacionado com o trauma crânioencefálico são acidentes automobilísticos, tá? E na infância, em crianças saudáveis, corresponde 75% a 97% das causas de morte. Olha para vocês verem como que é preocupante, tá? Principalmente em criança. Então, o trauma, né? Vamos colocar assim, o quadro clínico desse paciente é aquele paciente, vamos colocar que ele vai apresentar tudo e por etapas, tudo bem? Então, vocês vão até ver que tem uma escala, Ranchos Los Amigos, que ela serve só para a gente avaliar isso, tá? Ela não foi criada com esse intuito, mas ela serve para a gente avaliar.
que é basicamente a gente vai vendo o estado emocional que o paciente tem. Por que isso? Que vocês vão ver que é assim, a gente tem uma lesão encefálica muito grande, que é o trauma crânioencefálico, e o seu cérebro, né, seu sistema nervoso, ele faz o quê? Para se defender, para não gerar mais processo inflamatório e para não ter mais lesão, ele apaga. Ele apaga numa forma de defesa e depois ele tenta retomar a atividade. Na hora que ele retoma a atividade, ele vai retomando as atividades ao pouco. Então ele vai por partes mais importantes. O que é mais importante? Eu respirar, eu andar, eu começar a falar. Então, por isso que a gente tem bastante alterações sensórias motora, cognitiva, emocional, comportamental e perceptual. Então, é aquele paciente que é difícil de tratar, porque é aquele paciente que ele não sabe quem ele é aquele paciente que ele não tem noção se ele é homem ou mulher, entendeu? Então é um paciente bem difícil de trabalhar, por isso que ele tem um comportamento muito alterado, é o paciente que você vai estar trabalhando com ele agora, é o paciente que vai estar dando risada, mas ao mesmo tempo é o paciente que vai estar chorando, ou depois é o paciente que vai estar agressivo, tá? É o paciente que ele não entende nada por causa da alteração cognitiva, só que isso tende a passar, porque conforme a neuroplasticidade vai acontecendo, o paciente ele vai mudando, ok? Então, é um paciente que vocês vão ver que encontra-se tudo de alteração. Então, é aquele paciente, né, vai depender muito do tempo que ele ficou no hospital também, mas ele pode apresentar escaras, né, por pressão, ele pode apresentar alterações cardiorrespiratórias, pode apresentar, né, tanto alterações musculoesqueléticas, aí sensório-motora, cognitivo, comportamental, emocional e perceptual. O que a gente tem que fazer? Avaliar. Então, a gente vai avaliar tudo isso que a gente já vem falando, tá? Então, a gente já falou do cognitivo, a gente já falou de várias escalas de cognitivos, tanto SPS 36, né? A gente já viu escalas de, por exemplo, de equilíbrio, alterações sensório-motoras. Então, de comportamento, você vai entender se ele, né, é agressivo ou não, é basicamente isso. E perceptual, se o paciente é compatível com a habilidade que ele está mostrando. Ele sabe quem ele é, ele sabe o porquê ele está ali. Então, por isso que a gente pergunta, você sabe quem você é? Sabe onde você está? Você sabe o que você faz? Então, para a gente entender se ele realmente entende o contexto dele, né? Então, basicamente, isso é o trauma crânioencefálico. Então, as complicações que o paciente apresenta, a gente não sabe. Então, todas, o paciente vai apresentar qualquer coisa, vamos colocar assim. Vai depender muito da extensão da lesão, da área da lesão, né? Como que foi essa lesão. Então, a gente não sabe, é um paciente que a gente realmente vai ter que avaliar, vamos colocar assim. Então, num contexto geral, né? O que a gente faz, vamos colocar assim, não só no trauma crânioencefálico, né? Com todas as doenças. Então, eu não gosto de colocar condutas, né, fisioterapêuticas, todo mundo coloca conduta. Eu não gosto de colocar conduta porque eu sempre falei que, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, isso que eu aprendi, assim, que a fisioterapia ela não é uma receita de bolo, tá? Então, a fisioterapia é o que você avalia, você trata. É basicamente isso. Então, se eu tenho um paciente com AVC, ou um paciente com Parkinson, ou um paciente com TCE, eu fui lá, avaliei, senti que o paciente tem um murmúrio vesicular alterado, que tem alteração na caixa torácica, o que eu vou fazer? Trata essas complicações respiratórias. Então, vou fazer lá a manobra de higiene bronca, expansão pulmonar, vou tirar a secreção do paciente, vou melhorar essa expansão pulmonar, ok? Eu avaliei também e percebi que o meu paciente tem alterações vascular. Trata as alterações vasculares. Tem alteração de tônus. Trata as alterações de tônus. Tem alterações da independência funcional. Eu vi que o meu paciente ele não consegue pentear o cabelo, não consegue escovar os dentes. E isso é importante para o meu paciente. O que eu tenho que fazer? Trata a musculatura que ele faz isso, trata o movimento, imita o movimento. Então, é basicamente isso que a gente faz, tá? Mas pensando num contexto geral, se os pacientes estão no hospital, a gente vai prevenir todas as complicações, que é um paciente que vai vir a ser crônico e a gente vai impedir. Então, é dois contextos diferentes, né? Então, um AVC
E o trauma crânioencefálico são pacientes que a gente primeiro encontra no hospital para depois encontrar na clínica. E o paciente com Parkinson é aquele paciente que a gente encontra na clínica, é o paciente que vai evoluir, vai piorar e depois vai para o hospital, tá? Então, o que a gente faz no hospital? É aquilo, cuida do sistema respiratório, sistema cardiovascular, tá? Aí a gente vai dar maior independência o quanto ele precisar naquele momento e evitar as deformidades articulares do sistema musculoesquelético como se total. Na clínica, aí é pau no gato, né, que a gente fala, desculpa a palavra, mas é trabalhar tudo que o paciente apresentar. Então, eu vi que ele tem alteração de equilíbrio, trabalha equilíbrio, tem alteração na marcha, trabalha a marcha, tem alteração na postura, trabalha a postura, tem alteração respiratória, trabalha respiratória. Ok? Tudo bem? Então, basicamente, né, para evitar tudo aquilo no hospital, vamos colocar assim, então é o que a gente já falou, trocas de decúbito, mobilização passiva, alongamento passivo, cinesioterapia respiratória como um si, então fortalecimento muscular, se possível, se o paciente não tem, né, vamos colocar assim, atividade muscular, então aí a gente pode usar outro recurso, não sei, até eletroterapia, vamos colocar, e treino cognitivo. Professor, como que eu faço um treino cognitivo? Se você estiver jogando com o seu paciente dama, você já está fazendo um treino cognitivo. Se você está jogando com o seu paciente o jogo da memória, é um treino cognitivo. Ok? Isso que a gente faz, que é como se fosse um treino, né, lúdico. Então, em relação à aula, vamos colocar assim, né? A aula de hoje era basicamente isso. Deixa eu só voltar aqui. Então, tudo bem, pessoal? Estão dormindo? Não. O professor fala demais, né? Gente, tudo bem? Cadê todo mundo? Sumiu? Belezinha, professor, tudo certinho. Tranquileva, professor. Tá dormindo, né, Giovanni? Não,